Olá, Betel. Olá, irmãos, amigos, amigas. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde, e que o nosso Deus continue falando ao coração de vocês agora por meio da exposição da sua palavra. Desejo que, de modo muito especial, a palavra do Senhor possa encontrar morada no seu coração. Estamos estudando uma série de mensagens intitulada Tempos Novos, Pessoas Novas. E hoje eu gostaria de abordar dentro dessa série de mensagens o seguinte tema: Tempos novos, pessoas novas, justificadas por Cristo. Para tratar desse tema, eu gostaria de partir do texto bíblico de João 3,16. João 3,16 diz assim, na palavra de Deus: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando lemos esse texto ou ouvimos o mesmo, em geral, salta-nos ao entendimento a grandeza do maravilhoso amor de Deus por nós, que deu, ou seja, entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por certo, esse texto bíblico seja um dos mais usados pelos cristãos na hora de evangelizar e proclamar o Evangelho de Jesus. João 3,16. Mas o que significa esse ato divino de entregar, dar o seu único Filho por nós? E por que Jesus teve que morrer na cruz em nosso lugar para nos salvar? É sobre essa questão, essas questões que eu gostaria também de convidar você agora para acessar outro texto bíblico que encontra-se em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 25, aonde nós iremos procurar tentar entender por que Deus entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 25, diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Esse texto de Romanos, capítulo 3, que foi lido agora, faz parte de uma narrativa bíblica onde o apóstolo Paulo está explicando justamente o que significa esse ato de Deus Pai, entregar Jesus para morrer em nosso lugar. No capítulo 1 de Romanos, para nós entendermos um pouco o contexto, Paulo fala que a ira de Deus se manifestou contra toda a impiedade humana, que trocou a glória do Deus Criador para adorar imagens humanas, imagens feitas a partir dos astros ou de animais. Deus os entregou à ira, e a ira de Deus se manifesta sobre esses homens, no capítulo 1. No capítulo 2 de Romanos, é apresentado que o povo de Deus, os judeus, também transgrediram a lei do Senhor e se rebelaram contra o Criador. De modo que, no capítulo 3, Paulo ele vai justamente dizer que tanto pessoas que são consideradas ímpios, os gentios, como o povo de Deus, os judeus, pecaram. O capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: Já demonstramos
que tanto judeu quanto gentil estão debaixo do pecado. Em linhas gerais, todos estão na mesma condição. E que pecado é esse que toda a humanidade está debaixo, segundo Paulo? Bom, inicialmente, o pecado adâmico, o qual nos é imputado como um ato federativo, ou seja, Adão e Eva, ao desobedecerem às ordens do Criador no Jardim do Éden, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, representavam toda a humanidade. E por causa desse ato pecaminoso de Adão e Eva, a morte entrou no mundo. Ou seja, por causa da rebeldia dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que representavam toda a humanidade ali no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai justamente autenticar essa verdade, que diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aí nós precisamos entender quais são as esferas dessa morte, o que ela significa. Há duas esferas que essa morte representa. A primeira esfera é a morte do corpo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles ali receberam justamente essa punição, e todos nós, que é a morte do corpo. A segunda esfera dessa morte é a morte ou a condenação eterna da alma no inferno. Este é o segundo elemento, ou a segunda punição que a morte traz, a condenação eterna da alma de uma pessoa no inferno. Em linhas gerais, nesses 3 primeiros capítulos de Romanos, quando você puder, leia-os, nos é apresentado que toda a humanidade está perdida, condenada à danação eterna no inferno. Isso mesmo. Paulo ele traz justamente esse retrato. O homem que se rebelou contra Deus está perdido, não tem esperança, fadado à condenação eterna no fogo do inferno. E não importa o quanto uma pessoa ou a humanidade faça o bem, as obras de uma pessoa não são poderosas para torná-la justa. Isso mesmo. Não importa o quanto uma pessoa realize atos de justiça, bondade, misericórdia, tais ações serão incapazes de livrá-la da condenação eterna. Primeiro, por causa da herança adâmica, o pecado dos nossos primeiros pais. Nós herdamos o pecado dos nossos pais. E isso vai ficar claro daqui a alguns instantes, quando nós olharmos para a obra de Cristo. A segunda razão, digamos que essa pessoa, ela realizou vários atos de bondade. Digamos que você pense, bom, há pessoas que fazem durante quase toda a sua vida, percebam a expressão, quase toda a sua vida, atos maravilhosos, atos de bondade, caridade. A Bíblia diz que uma única transgressão da lei do Senhor é o suficiente para condenar tal pessoa. Ou seja, se uma pessoa durante 50 anos, ela produziu atos de caridade, bondade, um único ato de transgressão a condena eternamente. É justamente o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, observamos que diante desse cenário triste, de condenação que a humanidade se encontra, a Trindade, nos tempos eternos,
E o que seria esse tempos eternos? Conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. É o tempo antes de tudo ser criado. Deus, antes de criar todas as coisas, nos tempos eternos, sabendo que a humanidade iria se corromper, Ele já havia preparado um plano redentivo para a humanidade, para o homem. De modo que Adão e Eva, ao pecarem, não pegaram Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido com o pecado de Adão e Eva. Nos tempos eternos, Deus sabendo desse ato, Deus também preparou um plano para a salvação plena da humanidade, que é justamente a vinda do Salvador. Quando Adão e Eva pecaram, naquele momento, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete a vinda do Salvador. O Salvador, que no caso é Jesus, que viria para remir e justificar todos os nossos pecados. Essa é a boa notícia. Se por um lado, Paulo, nos 3 capítulos iniciais de Romanos, ele começa a deixar bem claro que toda a humanidade ela está corrompida, que toda a humanidade ela está passiva de ser condenada por causa dos seus pecados e também pela herança adâmica do pecado. Agora nós encontramos em Cristo Jesus a verdadeira esperança, que é justamente o foco que Paulo ele vai procurar trabalhar. Ele mostra a realidade e agora ele vai falar a verdadeira cura para toda essa situação de danação, de perdição eterna, tem um nome e chama-se Jesus. Jesus é a boa notícia, é o Evangelho. E a boa notícia do Evangelho de Jesus é: Deus veio ao mundo em forma humana, viveu entre nós, não pecou, morreu numa cruz para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou. Foi elevado aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde em breve virá buscar a sua igreja e julgará toda a humanidade. Essa é a mensagem do Evangelho. O nosso Deus veio a esse mundo. E aí voltando a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí trazemos à tona aquela pergunta que foi feita alguns instantes atrás. Mas por que Jesus teve que morrer na cruz por causa dos meus pecados? Bom, todo pecado é uma transgressão contra a santidade de Deus. Todo pecado é uma afronta ao Deus Santo, eterno. E todo pecado exige um pagamento. Era justamente isso que o povo de Israel entendeu e foi instruído, pois todo ano, conforme a lei do Senhor, o povo judeu deveria apresentar no templo um cordeiro sem defeito para ser morto pelo sacerdote como um ato de oferta para o perdão e justificação dos seus pecados. Esse rito, na verdade, era uma sombra daquilo que viria a ser a única oferta perfeita, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, embora Deus tenha sido claro com relação às suas exigências e às suas recomendações, o povo de Israel, infelizmente, com o passar dos anos, começou a ofertar para Deus o pior e reter para si o melhor. Ou seja, quando o povo tinha um cordeiro, e aquele cordeiro era um cordeiro viçoso, perfeito, ao invés de entregar como uma oferta para representá-lo como culpado e ser sacrificado pelo sacerdote, ele pegava um cordeiro velho,
uma ovelha velha, talvez doente, fraca, e entregava. Esse foi o comportamento do povo. Deus, no entanto, vendo aquela situação, ao invés do povo ofertar o melhor, ele se entristece. Mas isso tudo, como eu disse, era uma sombra, um vislumbre daquilo que de fato viria a ser a oferta perfeita entregue por Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a oferta perfeita do Pai para substituir aquela ovelha, aquele cordeiro que todo ano era necessário ser entregue para propiciação dos pecados do povo. E assim, com todo esse pano de fundo, nós agora entramos especificamente em Romanos capítulo 3, versículo 21. Se por um lado, todos os anos, o povo tinha que levar ao templo uma ovelha para ser sacrificada, agora Deus, por amar o mundo, por amar-nos, ele envia o Cordeiro, o seu Cordeiro, a sua oferta, que é Jesus. E o verso 21 de Romanos capítulo 3 diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Perceba que aqui nós temos um ato que vai envolver muito o aspecto legal, judicial, com relação ao pecado. Deus agora ele está apresentando-nos que todo pecado requer retratação, um pagamento. E aí, esse ato de justiça que provém de Deus é diferente do ato de justiça de um homem. Como foi lido em Tiago 2,10, os atos de justiça de uma pessoa, por mais que ele ou ela seja uma pessoa diligente, a partir do momento em que ele ou ela transgredir em um só mandamento da lei, ele é culpado de tudo. O ato de justiça é a condição do homem tornar-se digno, sem culpa diante de Deus. E aqui Deus ele vai justamente colocar o quê? Manifestou uma justiça. Que justiça é essa? Humana? Não. Um ato de justiça, um comportamento de justiça que provém de Deus, que independe da lei e da qual testemunham a lei e os profetas. A lei e os profetas, nesse versículo 21, Paulo está fazendo alusão justamente aos escritos da lei, ali a Torá e os livros proféticos. Que lei é essa que independe? Ou seja, Cristo, ele transcende todos os atos que a lei prescrevia, como todo ano entregar um sacrifício. É justamente o que o autor de Hebreus vai destacar, que Cristo, ele é a oferta, o sumo sacerdote, que de uma vez por todas ofereceu-se para sacrifício e remissão dos nossos pecados. Cristo, ao mesmo tempo, ele é a oferta, mas ele também é o sacerdote. Cristo, ele é aquele que ocupou o nosso lugar naquela cruz. Justiça que mediante, versículo 22, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Essa justiça que foi apresentada por Deus à humanidade, é o ato de Deus declarar à humanidade que ele, por meio de Cristo, oferece o pagamento completo das nossas culpas. Cristo, ele torna-se a propiciação. O que seria propiciação? A propiciação era o sangue daquele cordeiro que depois de morto era derramado sobre a tampa ali da arca, como um ato de purificação. E quando isso era feito, o povo era justificado,
E o que seria essa expressão justificado? É uma expressão legal, jurídica. A pessoa foi declarada sem culpa. Quando Cristo morreu naquela cruz, o seu sangue foi vertido para que aqueles que creem na obra que Cristo fez naquela cruz e tomam essa obra para si, aquele ato de Cristo, a justificação que ocorre na vida do cristão, quando ele se arrepende dos seus pecados, é concomitantemente juntos. O ato da redenção, da regeneração e a justificação acontecem juntos, como a santificação. Isso ocorre no momento em que a pessoa se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Deus, ele, por meio de Jesus, ele oferece a condição para que o homem apresente-se a ele sem culpa. Ou seja, os meus pecados exigiam uma retratação, pagamento ou uma punição pelo que eu cometi. E aí entra justamente uma pergunta. Deus pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo? E a pergunta caminha mais ou menos na seguinte direção. Se Deus ele é justo, ele vai condenar todo mundo. Mas se Deus ele é amoroso, ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Não dá para Deus ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Nessa lógica humana, não. Mas na ótica e nos planos divinos, sim. Deus ele pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que quando Adão cometeu o pecado de rebeldia contra Deus no Éden, aquele ato federativo de Adão fez com que eu e toda a humanidade tornássemos herdeiros pecadores, foi imputado sobre nós essa culpa, esse pecado. Além disso, potencializou-se toda a nossa natureza humana, a desalienação, a rebeldia contra Deus. Agora nós encontramos que, por meio de Jesus, nós temos também a graça de receber a imputação, a justificação das obras de Cristo na cruz. Portanto, Deus, ele pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Por quê? Os meus pecados, Cristo pagou a pena na cruz. De modo que quando Deus olha para mim, ele não vê apenas o Fernando. Ele vê em mim a obra de Cristo. É aquilo que alguns teólogos chamam de dupla transposição. O que seria isso? Os meus pecados são transpostos sobre Cristo, de modo que a ira de Deus foi totalmente jogada em Cristo, ou seja, os meus pecados, eles receberam a sua devida punição, porque Cristo naquela cruz, ele recebeu todo o castigo. É aquilo que Isaías 53 diz, o servo sofredor, que levou sobre si as nossas iniquidades. Ele se tornou castigo, humilhação, se tornou maldição. E é naquele grito de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, os meus pecados, os teus pecados, eles estavam sendo derramados em Cristo Jesus. E o castigo que Jesus estava recebendo naquele momento era justamente meu e o seu pecado. De modo que quando Deus olha para o Fernando, ele vê também um outro aspecto, que é a obra de Cristo, a obra de redenção, a obra de justiça, a obra onde eu me torno justo. É isso que significa a justificação. Diante de Deus, eu sou uma pessoa justa. Eu não tenho culpa. Os meus pecados foram pagos na cruz por Cristo Jesus. E quando Cristo, ou melhor, Deus Pai olha para mim, a Trindade olha para mim, eles não me olham mais somente como Fernando, alguém, um transgressor, mas sobre mim, sobre os filhos de Deus,
és a obra de Cristo Jesus. É por isso que Paulo, ele vai usar muito as expressões, como por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a seguinte expressão: portanto, se alguém está em Cristo, perceba essa expressão, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. A ideia aqui do apóstolo Paulo é que quando nós estamos em Cristo, ou seja, há uma unidade, o meu espírito, o espírito se une ao espírito de Cristo. E há aqui justamente aquela união mística que alguns dizem, em que eu e Cristo estamos unidos. Mas ao mesmo tempo essa unidade preserva a identidade plena de Cristo, de modo que eu não me tornei Deus e ao mesmo tempo Cristo não se tornou Fernando. Eu continuo sendo Fernando e Cristo continua sendo Cristo, mas a obra de Jesus em mim se torna plena. Essa verdade, ela foi tão internalizada no ser de Paulo e também nos cristãos ao longo da história, que em Colossenses, quando Paulo escreve aquela igreja, olha que expressão bendita. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. E qual é o mistério? Aqui, de acordo com Colossenses 1, 27. Que é Cristo em vocês. Eu achei muito linda e rica essa expressão. Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, Cristo em mim. Cristo em você. É um mistério que os povos antigos não conseguiram entender. É um mistério que Deus trouxe à luz por meio de Cristo. E hoje nós podemos dizer que Cristo em nós habita. E o que habita? Essa obra de justificação, de modo que eu perante Deus não tenho culpa. Deus me perdoou dos meus pecados do passado, do presente e do futuro, de modo que quando Deus olha para mim, Ele vê principalmente as obras de Cristo. E quando nós pensamos em justificação ainda, é importante trazer à memória o que também a palavra de Deus diz em Romanos 5, versículos 18 e 19. Abra sua Bíblia, Romanos 5, 18 e 19. Diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. E qual foi essa transgressão? A transgressão de Adão e Eva. Novamente, o texto está fazendo essa conexão. Ó. Uma transgressão lá atrás, muito tempo atrás. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, no caso Jesus, muitos serão feitos justos. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, nós temos a dignidade de entrar na presença do Pai. E estando na presença do Pai, eu e você, nós não temos mais a culpa, porque a culpa do nosso pecado foi pago na cruz. Que coisa grandiosa, não é, meus irmãos? Você tinha a dimensão daquilo que Deus fez por mim e por você? É por isso que Deus pode ser justo e misericordioso conosco. Ele pode olhar para um bandido, ele pode olhar para uma pessoa que se acha justa ou não, que cometeu muitos crimes, que fez coisas horríveis, mas que no momento que ele se arrepende dos seus pecados, como aquele ladrão na cruz ao lado de Cristo, Deus concede-lhe o perdão pela fé, pela graça. E é esse o destaque também que a palavra de Deus deixa claro. Todo esse ato da justificação e da salvação é graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, o que é isso? A fé, a graça,
não vem de vós, é dom, presente de Deus. Presente de Deus para nós, não por obras, não pelas nossas obras ou méritos, para que ninguém se glorie. A salvação é um ato de Deus para o homem. Então, quando voltamos o texto de João 3,16, aonde nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão deu significa que Deus, Ele deu o melhor para a humanidade, Ele deu o melhor para nós, Ele deu Cristo, o Cordeiro de Deus, o seu único Filho, para que naquela cruz Ele recebesse a culpa do meu pecado, do teu pecado, para que hoje eu e você, por meio da fé, e tão somente por meio da fé em Cristo Jesus, possamos dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu posso me apresentar diante de Deus, os meus pecados não pesam sobre mim, e a responsabilidade que eu tenho agora é de viver em santidade, para honrar, para glorificar o Deus da minha salvação. É esse Deus maravilhoso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Novamente, essa ideia de Paulo, fui crucificado com Cristo, é a ideia de que eu estava lá com Cristo. Os meus pecados estavam lá com Cristo, Ele morreu pelos meus pecados. E ele vai dizer: Cristo vive em mim. O que isso significa? Eu morri com Cristo, mas eu estou vivo com Cristo, ou seja, a obra de justiça, os méritos de Cristo vivem em mim, habitam em mim. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso, meu irmão. Glorifique o nome do Senhor por essa obra de Deus. Dê glórias ao Senhor por isso. Porque Cristo vive em nós, Cristo vive em mim. E é isso que Paulo fala: é a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia, glória a Deus por isso. Não há como não nos emocionarmos, não há como não nos alegrarmos com essa notícia maravilhosa. Se no passado a humanidade, o povo de Deus tinha que levar todo ano uma oferta para remissão, que era sombra e que não era uma remissão plena dos seus pecados, nós temos agora, por meio de Cristo, o seu sangue na cruz, e pela fé, pela graça, você não precisa pagar nada, porque Cristo já pagou a remissão dos nossos pecados, o ato de Deus declarar para nós: você não tem culpa. Quer coisa melhor? E aí Paulo, ele, com essa certeza, ele fala: bom, diante de tudo isso, chegamos então à magnitude do amor do nosso Deus, como Ele é grandioso. E aí eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, agora em Romanos 8, 31 a 39. Diante desse Deus que nos justificou, que perdoou os nossos pecados, agora Paulo, ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo começa a fazer aqui uma série de perguntas. Primeiro, quem será contra nós? Segunda pergunta, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se nós não temos mais culpa, fomos justificados, quem vai fazer acusação? Não há acusação, porque quando olharem para nós, olha, Cristo já pagou a pena. Cristo já pagou os pecados do Fernando. Quem nos condenará? Não há quem vá nos condenar, porque o que condena é o pecado. O pecado traz a morte. O pecado foi vencido. A morte foi vencida. Não há quem venha nos condenar. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Diante disso, se pela fé nós cremos que Ele é o Filho de Deus, entregamos a nossa vida a Ele, e aí Paulo vai começar a trazer a seguinte pergunta: quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a pandemia? Será crises financeiras? Será
enfermidades, ele vai continuando. Ó. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Será que tudo isso vai poder nos separar desse amor de Deus? Vai tirar de nós esse ato de Deus declarar que nós não temos culpa, somos justos diante dele? Nada. E aí Paulo ele vai lá no final, ali ele vai dizer a partir do versículo 38, pois estou bem certo do que? Aí ele vai elencar, nem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mensagem poderosa! Deus que amou tanto o mundo, que enviou seu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter sido declarados justos diante dele. É o Deus cujo amor nunca deixará de existir por nós. Nada, nada, nada. Não há ninguém que vai poder lançar condenação. Não há obstáculo que irá nos separar desse amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus veio ao mundo em forma humana, viveu entre nós, morreu numa cruz para nos salvar e pagar a nossa dívida do pecado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos, e dos céus, aonde ele virá para buscar a sua igreja. E aí talvez você possa estar perguntando, o que essa temática, justificação, tem a ver com tempos novos, pessoas novas? Tem tudo a ver. Nós estamos diante de um novo tempo, o tempo em que a graça de Deus se manifestou de uma maneira especial, poderosa para conosco. Por meio de Cristo podemos ser novas criaturas. E sendo novas criaturas, somos justificadas por Cristo. Eu não sei como você, nesses dias, tem vivenciado a sua própria vida. Eu não sei se por alguma razão você carrega dentro de você culpas, sentimentos que por razões múltiplas possam estar contribuindo para que você afaste-se de Deus. Mas existe um Deus que é poderoso para te perdoar, para salvar você da perdição eterna e para conceder você uma nova vida. Jesus Cristo é o nome desse Deus. Deus, Ele ama tanto você. Deus nos ama tanto, que sabendo da nossa incapacidade, Ele mandou a verdadeira cura. Essa verdadeira cura nos é oferecida gratuitamente por meio de Jesus. Aonde cabe a mim e a você optar em querer escolher ou não. E a minha pergunta para você é, que tal hoje? Você parar de tentar se justificar, se auto-explicar os seus erros, justificar o seu comportamento e confiar naquele que tem poder para, de fato, declarar: Fernando, você é uma pessoa justa por causa de mim, não por causa de você. Eu declaro justo, porque a minha obra de justiça
ela está disponível para você. Que tal você hoje render-se a esse Deus e começar uma nova trajetória, arrependendo-se dos seus pecados, porque ao olhar para aquela cruz, a consciência nossa é: aquela cruz era o meu lugar. Aquela cruz era o meu destino, mas o Deus que me ama ocupou o meu lugar. Eu me arrependo dos meus pecados, Deus, e pela fé eu quero suplicar que Jesus seja o Senhor da minha vida. Pela fé eu quero crer nesse ato de justiça de Jesus e quero ser declarado justo diante de Ti. Que tal isso pela fé, meu irmão, meu amigo, nesse momento? E se por alguma razão você já fez, ou melhor, tomou essa decisão há algum tempo na sua vida, que tal hoje você glorificar a Deus, trazendo à memória justamente essa expressão que Romanos 8 traz, diante de tamanho ato que Deus realizou sobre a minha vida. Eu sou amado por Deus. Eu sou querido por Deus. Não há nada que eu viva, não há nada que eu faça que pode me afastar do amor de Deus. Eu sou amado por Deus. Talvez agora você sozinho, nesse tempo de isolamento, tenha se sentido abandonado, mas creia, Deus não te abandonou, Deus não deixou de olhar por você, de modo que nada pode te separar, nos separar do amor de Deus que é revelado por meio de Cristo Jesus. Encerro lendo novamente João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama você. Tempos novos, pessoas novas, justificadas por Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus complete a obra dele em mim e em você.